Fala, torcida vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte Sul, trazendo mais um vídeo para o canal, direto da pequena e pacata e chuvosa cidade de Paracambi, Rio de Janeiro. Hoje está um tempo carrancudo, um tempo frio, aquela chuva fininha, a carrancuda cidade de Paracambi, aqui, região sul do Rio de Janeiro, final da Baixada Fluminense, última estação de trem do ramal Japeri, onde o Judas perdeu as botas, não quis nem saber de voltar para buscar, né? Trazendo aqui, ó, mais notícias aqui do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, falando aí para todos os vascaínos, norte e sul desse país. Vamos que vamos com notícia. Pessoal, olha só. Eu falei no vídeo mais cedo aqui que os ingressos para o jogo contra o Juventude, mais uma vez eu não sei o dia, eu acho que é dia 7 de novembro, eu acho que cai no sábado. Coloca aqui nos comentários para me dizer se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou equivocado. Eu sei que é no sábado, às 6 horas da noite, Vasco e Juventude São Januário. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje às 2 horas, 14 horas. E o meu já está garantido, tá? O meu já está garantido. Então pode aguardar muita novidade aqui no canal. Vou fazer vídeos, vou tentar entrevistar algumas pessoas, vou fazer vídeo de dentro do estádio, da torcida. Dentro do campo não vou poder mostrar muito, mas se puder mostrar alguma coisa, algum gol, eu vou fazer também. Espero que o Vasco saia com a vitória desse jogo, é claro, né? E eu não prometo aí para o mesmo dia, não. Prometo aí por mais tardar no dia seguinte aí fazer uma compilação desses vídeos, desse jogo, com os bastidores ali de São Januário, desse jogo contra o Juventude. Assim, se Deus permitir, o ingresso já está comprado, já está certo, tá? Outra coisa, queria fazer uma correção, porque no vídeo passado eu falei que o Vasco já começa a se planejar para 2006. É 2026. Desculpe, gente. Desculpe a nossa falha. Eu falei 2006, é a idade, cara. A idade tá chegando e a cabeça já não é mais a mesma. Tanto é que, ó, a minha colinha aqui, ó, senão não tem condições. E por isso eu tô gravando de óculos de novo, né? Tem que gravar de óculos, não tem jeito, gente. Eu não enxergo nada sem eles, entendeu? Pessoal, olha só, vamos de notícia. Como eu disse mais cedo, trouxe aqui no vídeo curto. Já foi escolhido o árbitro para domingo do jogo entre Vasco e São Paulo, que vai ser às 20 horas e 30 minutos em São Januário. O árbitro da vez, adivinha quem é? O Wilton Pereira Sampaio, mais uma vez apitando o jogo no Vasco. E foi o que eu disse no vídeo curto. CBF, tu só pode estar de brincadeira. Você tá de brincadeira. Não é possível, cara. Não é possível. É o 5º jogo que o Wilton tá apitando do Vasco nesse campeonato brasileiro. Aí, pessoal, a gente entra naquele mérito, né? E os rivais falam que é mania de perseguição. Não é mania de perseguição, não. Isso aí leva a gente a pensar em má fé, porque esse juiz já errou contra o Vasco várias vezes. No jogo passado ele não errou, graças a Deus, mas em outros jogos ele já errou. Espero que ele não erre nesse. Eu não quero que ele ajude o Vasco, eu quero apenas que ele apite certo. Não quero nem para um e nem para outro, que ele apite certo, justo. Apenas isso, tá? E, pô, a gente entra naquela mesma semântica de 2014, do roubado é mais gostoso. Vocês lembram daquele campeonato, daquela final entre Vasco e Flamengo do Carioca de 2014? Aquele gol e impedimento do Márcio Araújo? O problema daquele campeonato não foi só esse jogo da final, gente. Foram outros jogos, inclusive o outro jogo contra o Flamengo no primeiro turno, onde o Douglas bateu aquela falta que a bola bateu no travessão e caiu atrás da linha. Existia naquela época um árbitro de linha de fundo, que ele ficava ali só para isso, para ver se a bola passou ou se não passou. O árbitro de linha de fundo, ele não deu gol.
Ao contrário, teve uma falta a favor do Flamengo que o goleiro do Vasco supostamente tenha tirado ela de trás da linha, de trás da meta do gol, né? A bola, detalhe, a bola estava a meia altura, o goleiro do Vasco pulou atrasado e talvez tenha tirado a bola de dentro do gol. O juiz de linha de fundo, ele pegou e deu o gol, sendo que não tinha como ter certeza se a bola transpassou ou não transpassou a meta final do campo, no caso, né? Que a bola tem que transpassar toda, que fique muito claro isso. Então, foi dado o gol, aquele jogo terminou, se eu não me engano, terminou 1-1. O primeiro gol foi do Felipe Bastos, teve esse gol de falta dele, e o gol de falta no lado do Vasco, que o Vasco sairia com 2-0 se aquele gol de falta fosse validado. O detalhe é que na final do Carioca, foi escolhido o mesmo trio de arbitragem para apitar aquela partida, inclusive os árbitros de linha de fundo. Aquilo ali te remete a quê? Aí houve aquele gol impedimento, você vai pensar o quê? Você vai pensar que é de propósito, cara. Você vai pensar que eles escalaram o mesmo árbitro, o mesmo auxiliar, foi o Marcelo de Lima Henrique, os mesmos bandeirinha, os mesmos árbitros de linha de fundo, auxiliares, né, de linha de fundo, eles escalaram para a final. Os mesmos que prejudicaram o Vasco no primeiro turno foram escalados para o jogo final. Então isso aí vai fazer você pensar o quê? Automaticamente te remete a quê? Te remete a que estão de má fé, fazem de propósito, existe alguma coisa por trás. É isso que remete. Então, não tem como você não pensar isso. Então, não é mania de perseguição. O Hilton Pereira Sampaio já roubou o Vasco diversas vezes. Então, já é o 5º jogo que ele vai apitar do Vasco. O que você pensa sobre isso? O que remete a você? O que faz você deduzir? Que alguma coisa tem de propósito, cara. Entendeu? Então, o pessoal fala que a gente reclama, que a gente chora, vai reclamar na delegacia. É as zoações que a gente escuta, mas a reclamação não é à toa. A reclamação não é à toa. Bom, gente, olha só. O Mulambo parece que teve o Plata expulso no jogo contra o Racing na Argentina, na semifinal da Libertadores. E parece que a diretoria do rival está querendo recorrer, né, para anulação do cartão vermelho que o Plata levou. Agora vai virar moda, quer dizer que o resultado do jogo já não vale mais para nada, né? Quer dizer que é assim. Daqui a pouco vão ver que teve um gol ali ilegal que a arbitragem validou e vai voltar a partida. Agora eu quero saber se quando for com o Vasco ou com outro clube, se isso vai acontecer também, né? Como aconteceu no último rebaixamento do Vasco, naquele jogo contra o Internacional, que o VAR estava descalibrado. O gol do Internacional aqui em São Januário, ilegal, totalmente impedido. E o pessoal da cabine de VAR do VAR falou que não dava para eles analisarem o lance, porque o VAR estava descalibrado. Inclusive, eles colocaram a culpa no estádio e no sol que estava batendo no campo. Então, era para ter voltado atrás, né? Mas não voltaram, né? O Vasco caiu logo em seguida e ficou tudo por isso mesmo, né? Aquela diretoria incompetente do Salgado ainda fez uma ceninha dizendo que estava recorrendo, mas que não recorreu, na verdade, em nada, né? Fizeram só para aparecer, para mostrar trabalho. Pessoal, vamos seguindo. Olha, uma notícia importante aqui. O Vasco dobra o número de pontos no retorno em comparação ao primeiro turno com os mesmos adversários, tá? Em 11 rodadas, tanto no turno quanto no retorno, o Vasco dobrou o número de pontos. 2 derrotas do retorno foram para os mesmos clubes, tá? Palmeiras e Corinthians. O Vasco perdeu tanto no primeiro turno quanto no retorno. Pô, logo pro Corinthians, cara. Vou te contar, o Vasco com o Corinthians, ó. Copa do Brasil tá chegando aí a parte final, hein? Se for para final contra eles, esse tabu tem que ser quebrado. Mais um tabu pro Diniz quebrar aí, tá? O Vasco venceu no segundo turno clubes para quem perdeu no primeiro turno. Ou seja, para quem ele perdeu no primeiro turno,
ele no segundo turno ele venceu. São esses clubes: o Cruzeiro, o Vitória, o Fluminense e o Bragantino. E repetiu os resultados contra Santos, Sport, Fortaleza e empate contra Mulambado. Ou seja, o Vasco já tinha ganhado do Santos, do Fortaleza. Minha cabeça está muito ruim, gente. Do Santos, do Sport e do Fortaleza. O Vasco venceu no primeiro turno e venceu também no segundo turno, tanto dentro quanto fora de casa. E contra o Império do Mal, o Vasco empatou as duas partidas. Aproveitamento saltou de 30% para 69% nos 11 jogos em comparação no primeiro turno. Foi 10 pontos que o Vasco somou no primeiro turno. E nos 11 primeiros jogos do segundo turno, 23 pontos. Quer dizer, dobrou, gente. Dobrou o percentual de pontos que o Vasco conquistou em relação ao primeiro turno. Isso aí se deve a quê, gente? Isso aí se deve à janela de meio de ano eficiente que o Vasco fez, né? Dessa vez a gestão Pedrinho acertou. Eu não tenho nenhum problema de elogiar, eu não tenho nenhum problema de falar que o trabalho está sendo bem feito quando eu tenho que falar. Então, dessa vez, a diretoria do Pedrinho agiu bem, trabalhou bem na janela na segunda janela de transferência, fez contratações pontuais, principalmente para o setor defensivo, que era muito precário, era muito crítico, e também no setor ofensivo, no ataque também, a aquisição do Nuno Moreira, a aquisição do Andrés Gomes, aí o nosso Colômbia também está destoando, está arrebentando ali na ponta direita. O Nuno Moreira do lado esquerdo também, apesar dele não aguentar, né, um jogo inteiro, ter que sair ali com 30 minutos, muitas vezes 35 minutos do segundo tempo, mas foram contratações pontuais, mérito do Admar Lopes, mérito do Pedrinho, que trouxe o Admar Lopes, o nosso outro Patrício ali na parte de comissão técnica. O Admar Lopes está fazendo um excelente trabalho, um profissional super competente, e eu espero que essa diretoria do Pedrinho mantenha esse trabalho bem feito, mantenha esses profissionais que estão dando certo, mantenham esses jogadores que estão dando certo, principalmente o Carlos Cuesta, o Robert Renan e o Colômbia aí, o Andrés Gomes aí, que estão por empréstimo, e o Vasco podendo ter a preferência de adquirir esses jogadores definitivamente. O Vasco tem que adquirir, tem que fazer a aquisição desses jogadores definitivamente para manter a qualidade e fazer contratações pontuais, fazer ainda algumas contratações aí que possam dar resultado, que vão agregar ao elenco e que vão ser cruciais aí para o Vasco poder galgar aí até mesmo uma Libertadores ano que vem, uma conquista de uma Libertadores ano que vem, quem sabe também uma conquista do Campeonato Brasileiro, que foi o que eu disse, gente. Pelo padrão que está o futebol sul-americano hoje em dia, esquece a Europa, porque Europa não tem como você comparar. Mas pelo padrão que está o campeonato sul-americano, nivelado por baixo, hoje em dia não é muito difícil de você ganhar uma Libertadores. Não é à toa o Flamengo conquistou 2 Libertadores, uma atrás da outra. O Palmeiras também conquistou aí Libertadores. O Atlético Paranaense foi finalista de uma Libertadores com o Flamengo e hoje está na segunda divisão. Então por aí você tira. O Botafogo conquistou a sua primeira Libertadores. O Fluminense conquistou a sua primeira Libertadores. Ou seja, você não precisa formar um time foda. Você não precisa formar um time, super time, de milhões e milhões e milhões de euros, ou de reais, ou de dólares, seja lá o que for. Você fizer contratações eficazes, pontuais, contratações que vão agregar ao elenco, que vão realmente surtir efeito. Vamos botar um exemplo aqui. O João Vitor foi a contratação mais cara do Vasco nos últimos tempos. O que ele agregou ao Vasco da Gama? O que ele agregou ao Vasco da Gama enquanto ele esteve no clube? Nada!
Nada, o Vasco só teve prejuízo. O Clayton, o que o Clayton agregou ao elenco do Vasco da Gama quando veio? Tudo bem, o cara não teve muita oportunidade, ok. Ele jogou fora de posição muitas vezes, foi mal aproveitado. Mas o que ele agregou? O que muitos dos jogadores hoje que ainda estão no elenco, como o Jean David, né? Tem o Jean David, tem aquele suíço também, que eu esqueci o nome dele. O que esses caras agregaram ao elenco do Vasco? Nada, nada. Thiago Mendes já fez 2 meses de clube e até agora não demonstrou por que veio. Não esquenta não, é minha mãe que está gritando lá fora, tá, pessoal? Perdoa, por favor, porque eu não tenho lugar assim bom para gravar. Já falei para vocês isso daqui. Bom, enfim, contratação certa, contratação pontual, contratações que vão realmente surtir efeito para o elenco do Vasco e que vai agregar o Vasco da Gama e vai fazer o Vasco conseguir títulos. Não precisa gastar muito, gente. Não tem necessidade de gastar muito. Exemplo aí, olha o Mirassol, G4, G5. Olha o Mirassol, a campanha que o Mirassol está fazendo, sem muitos jogadores sensação, sem muitos jogadores rodados, sem jogadores badalados, e está aí fazendo um excelente campeonato brasileiro. É um exemplo a ser seguido. Tudo bem, não tem o mesmo peso de um time grande, não tem o mesmo peso, não tem a mesma torcida de um time grande que vai cobrar, que vai exigir, mas é um espelho e é um padrão de gestão a ser seguido, a ser levado como exemplo. Então, pessoal, isso é tudo aí, são as notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama, as últimas notícias. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quando você for ver esse vídeo. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, ô Caragago. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Vitória, Vascão!